Nós vamos ler o Salmo 101, a congregação vai se colocar em pé. Nós vamos ler e depois nós vamos orar. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. A igreja diz, amém. Crianças queridas, se assentem ainda não, meus irmãos, nós vamos orar. Crianças queridas, eu quero primeiro orar com as crianças. Crianças que têm até 8 anos, levantem a mão aí, deixa eu ver vocês. Crianças, nós vamos orar e nós vamos depois ensinar para toda a congregação uma oração curta do versículo 18 do Salmo 119. Prestem atenção. Diz assim: abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. As crianças vão dizer com o pastor, Salmo 119, versículo 18: abre os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Agora os adultos com as crianças, só que sem ler o slide. Nós vamos fechar os olhos e essa vai ser a nossa oração ao Senhor. Abre os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor. Queridos, as pessoas, por vezes, todos nós, agimos assim. Se eu fosse começar, ou quando eu começar algo, vai ser diferente do que da outra vez. Você já deve ter pensado isso várias vezes. Uma família, quando se muda de uma casa para outra, diz: agora nós vamos colocar bons hábitos nesta casa. Nós não vamos comer assentados ao sofá, nós vamos comer assentados à mesa. Nós vamos assistir menos televisão. A gente usa de recomeços para poder tentar fazer as coisas diferentes ao longo da vida. Será que só eu que sou assim ou você também é assim? Todas as vezes que nos dá uma oportunidade, ela se apresenta, de a gente fazer uma coisa novamente, a gente quer fazer melhor do que fizemos da outra vez. Você vê isso também, para trazer mais perto do Salmo 101, nos discursos que as autoridades fazem quando iniciam os seus mandatos. Quando iniciam as suas posições, quando são empossados. Eles normalmente levam um discurso e fazem discursos falando de grandes coisas, de grandes ideais. E por vezes nós somos muito rápidos para julgar as pessoas em posição de autoridade, mas se a gente se colocar ao lado deles, veremos que até os nossos objetivos elevados para a nossa vida pessoal, a gente tampouco cumpre. Que pena de nós. E isso é verdade com relação ao Salmo 101. O Salmo 101 que nós acabamos de ler, foi escrito, nós não sabemos em que momento, certamente foi antes de o rei Davi ser coroado. Então o rei Davi, que foi tanto testemunha quanto vítima do fiasco que foi o reinado de Saul, está dizendo algumas coisas para Deus. Ele está dizendo para Deus, basicamente, que ele não queria que a casa dele fosse igual à casa de Saul. Ele não queria repetir os erros que Saul cometeu.
Como rei, ele queria ser um rei diferente do rei que Saul foi. Mas o que chama a nossa atenção, uma vez que nos domingos pela manhã nós estamos olhando muito para o que a Bíblia ensina sobre a família, é a expressão sobre a casa. Especificamente no versículo 2, andarei em minha casa com um coração sincero. Ou seja, ele não queria ver na casa dele as coisas que ele viu na casa de Saul. Ele não queria que a casa dele fosse igual à casa de Saul. Talvez alguns de vocês, queridos, consigam entender o sentimento de Davi. Eu já conversei com casais que disseram assim: no meu casamento eu não quero que o meu casamento seja igual ao casamento dos meus pais. Infelizmente os pais não deixaram uma boa referência. Eu conheço pessoas que quando nasceram os filhos, prometeram no seu próprio coração: eu não serei um pai como meu pai foi, eu não serei uma mãe como uma mãe foi. Infelizmente não tiveram uma boa marca lá nos seus lares de origem, e agora queira Deus que a gente tenha graça para deixar nos nossos filhos uma boa marca, amém? Davi teve uma péssima marca sobre Saul. Ele não foi somente testemunha, ele foi vítima do fiasco que foi o reinado de Saul. Então, uma vez que a coroa estava prestes a recair sobre ele, ele faz aqui uma grande declaração, não para os homens, para Deus, de todos os seus propósitos e de como ele queria ardentemente que a casa dele não fosse igual à casa de Saul. Pareceria uma ideia meio distante de nós, mas nós vamos encontrar 3 princípios aqui, 3 palavras-chave: coração, olhos e relacionamentos. Crianças, digo com o pastor: coração, olhos e relacionamentos. Eu não ouvi as crianças dizendo. De novo, crianças: coração, olhos, relacionamentos. Agora as crianças de até 130 anos de idade: coração, olhos e relacionamentos. São os 3 princípios que este salmo mostra, os votos, as promessas que Davi fez para que ele não repetisse os erros que Saul cometeu. E uma observação final nessa introdução: deve ser mais fácil para nós do que para ele, porque por ocupado que você seja, eu sei que és, mas por ocupado que você seja, eu desconfio que o rei de Israel devia ser mais ocupado do que você. E por pesadas que sejam as suas responsabilidades, eu sei que são, eu acho válido imaginar que as dele eram mais pesadas. Concorda comigo? Então deve ser mais fácil para a gente praticar estes princípios aqui. Número 1, coração. Davi, como eu disse, foi testemunha e vítima do fiasco que foi o reinado de Saul. Ele viu o que a pobreza espiritual... Por favor, tente me escutar com muita atenção. Ele viu o que a pobreza espiritual fez todos os outros sofrerem. Ele viu a ruína que a impiedade trouxe. Agora, a lição prática é muito simples da gente tirar aqui. Se você for uma esposa e mãe impiedosa, minha irmã, o seu marido e os seus filhos vão gemer. Se você for um marido e pai impiedoso, e aqui não pense em impiedoso no sentido de cruel, no sentido de sanguinário, não. Impiedoso quer dizer espiritualmente frio, desinteressado das coisas de Deus. Quer dizer coração duro, resistente em relação às coisas do Senhor. Isso é que é impiedoso. Se você for um marido ou pai impiedoso, a sua esposa e os seus filhos gemerão. Pais impiedosos fazem os filhos gemerem. Filhos impiedosos fazem os pais gemerem. Veja que um pastor impiedoso pode fazer uma igreja gemer. E uma igreja impiedosa pode fazer um pastor gemer. Davi viu o que um rei impiedoso fez o povo sofrer. Ouça isso aqui. Vocês se lembram? Vocês que são da mesma safra que eu, ou aproximadamente, ou antes. Vocês lembram das revistas de interesse que tinham nos anos 90? Revistas de arquitetura, revistas de culinária, revistas de design, revista de fotografia, revista de colecionadores de revólveres, tudo tinha uma revista específica. Você lembra disso, não lembra? E tinha uma revista chamada Revista Videogame. Eu lembro dela, não sei quem mais lembra. Revista Videogame. Revista Videogame, em 1995, isso antes de muitos de vocês nascerem, puxa vida. A revista Videogame publicou a seguinte, ouça, entre aspas:
Pelo amor de Deus, vocês precisam me ajudar. Meu filho foi jogar Super Mario World e desgravou as 76 fases que meu marido tinha terminado no fim de semana. Meu marido é um homem muito nervoso. Ele vai matar o menino. O que eu faço? Esse foi o apelo de uma dona de casa em Santo André, na região do ABC, em São Paulo, para os atendentes da Powerline, serviço de atendimento da Playtronic aos jogos e consoles da Nintendo. Do outro lado da linha, os jogadores tentaram explicar detalhadamente para ela como passar em cada uma das fases, mas a mulher não sabia nem o que significava a palavra console. Foi aí que ela ficou mais, preste atenção, desesperada ainda, dizendo que precisava resolver aquilo até às 5 da tarde, antes que o marido chegasse em casa. Claro, só teve um jeito. Ela pegou o carro e foi até a Playtronic, e esperou os técnicos passarem as 76 fases, e conseguiu chegar em casa antes das 5, ufa. A gente deu uma risada, a história foi contada de um jeito para a gente dar risada. Mas pensar que existe um tipo de marido tão impiedoso, que a sua violência, que a sua ira, seja um pânico dentro de casa. Pensar que exista um perfil de alguém tão egoísta, que a esposa fique absolutamente aterrorizada. Ela disse, ele vai matar o menino, porque ele desgravou as 76 fases. Eu imagino que seja muito difícil, eu nunca fui muito fã de videogame não, mas eu imagino que não deva ser um feito fácil. Ainda assim, se você for impiedoso, o prejuízo não é somente seu. A pessoa impiedosa faz os outros sofrerem. Davi não foi somente testemunha disso. Ele sentiu isso na sua própria carne. Não é somente a você que você prejudica quando a sua vida espiritual é uma pobreza. Você se torna perigoso para todos que estão ao seu redor. Então você percebe o sentimento dessa oração do Salmo 101. A primeira coisa que ele diz que ele vai olhar fixamente para Deus. Cantarei a misericórdia e o juízo. Outra tradução diz, cantarei a misericórdia e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. É a forma como ele começa o salmo, como qualquer salmo, como todos os salmos, é absolutamente maravilhosa, porque ele conjuga duas coisas nas quais eu e você somos sempre desequilibrados. Nós pegamos a omissão, o apego ao conforto, eu darei o nome certinho mesmo, permita-me, dê-me essa liberdade. Nós pegamos a nossa preguiça de corrigir, a nossa preguiça de confortar, e chamamos isso de misericórdia, erro. Por outro lado, nós pegamos a nossa inflexibilidade, pegamos a nossa arrogância, pegamos o nosso prazer em nos sentir superiores aos outros e chamamos isso de justiça. Davi foi a vítima de um homem sem misericórdia, assim como foi a vítima de um homem que desconhecia a verdadeira justiça. Então ele propõe diante de si duas coisas em Deus: cantarei a misericórdia e a justiça. A ti, Senhor, Deus que é perfeitamente justo e perfeitamente misericordioso, a ti, Senhor, cantarei. Sabe o que ele está querendo dizer com essas palavras? Veja que coisa tremenda. Ele estava se propondo ser diferente de Saul, à medida que ele se tornasse um homem semelhante a Deus. Agora nós podemos fazer muitas objeções a isto, mas a palavra de Deus diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Na carta aos Efésios, que estamos vendo nos domingos à noite, no capítulo 5, versículo 1, sede imitadores de Deus como filhos amados. Ele faz uma promessa para Deus, portar-me-ei, diz o versículo 2, portar-me-ei com inteligência, outra tradução diz com sabedoria, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Você sabe, meu irmão, qual é a definição de sabedoria bíblica?
Veja que eu não estou falando de conhecimento bíblico. Há indivíduos, pode haver indivíduos que têm uma coleção ampla de conhecimento, de informações a respeito da Bíblia espaçadas. Pode saber a lista dos 34 reis da nação de Judá, dos 19 da nação de Israel, do Reino do Norte. E serem absolutamente tolos. Sabedoria bíblica é você... Claro que com a ajuda do Espírito Santo, não está ao nosso alcance. Sabedoria bíblica é saber entender uma situação conforme a Bíblia, e aplicar o ensinamento bíblico àquela situação para fazer a vontade de Deus. Eu acho que essa definição será útil para os meus irmãos, então eu vou repeti-la. Sabedoria bíblica é saber entender uma situação conforme a Bíblia e aplicar o que a Bíblia ensina àquela situação para fazer a vontade de Deus. Isso é sabedoria bíblica. A oração que nós fizemos, todos nós aqui aprendemos o versículo novo hoje, Salmo 119, versículo 18, que diz: abre os meus olhos. É um bom pedido para fazer ao Senhor. Abre os meus olhos, dá-me discernimento. Quantas vezes você conversou consigo mesmo dizendo: eu não sei o que fazer diante dessa situação? Quantas vezes? Mas você conhece alguém que sabe, não conhece? Não estou pensando num primo, num amigo. Talvez a gente encontre bom conselho. Mas eu conheço alguém, você conhece também, que sabe. E que está disposto a nos orientar. Deixou toda a sua orientação para nós na Bíblia Sagrada. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. E agora ele faz um pedido. Quando virás a mim? Quando virás a mim? Sabe do que ele está falando? De uma coisa que eu receio, cada um de nós corre o risco de perder e esquecer. O anseio pela bênção de Deus. Desejar que a bênção de Deus, que Deus conceda a sua bênção sobre nossos esforços, sobre nossas necessidades, sobre nossos temores, sobre nossas fraquezas, sobre nossas limitações. Quando virás a mim? Crianças, eu queria que vocês pegassem um papel aí com a sua mãe e escrevessem esta frase. Quando virás a mim? As que sabem escrever. Quem não sabe escrever vai desenhar o rei Davi orando, amém? Desenha aí o rei Davi orando. O que ele está pedindo a Deus na oração? Quando virás a mim? Sua mãe não trouxe papel, pode usar o boletim, pastor deixa, viu? Primeira coisa, coração. Segunda coisa, olhos. Veja o que diz o versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Veja o que diz o versículo 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Versículo 7. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Imagine um rei assentado no seu trono, cercado de pessoas arrogantes, bajuladores, fofoqueiros, intrigueiros, querendo corromper e distorcer e enviesar, para que o rei visse uma situação conforme a influência daquela pessoa. Já assistiu O Senhor dos Anéis, não já assistiu? As Duas Torres, aquele rei de Rohan, que tinha um cara sentado do lado dele, que ficava suspirando, sussurrando no ouvido dele. O rei Davi cercado de bajuladores, tentando direcionar o olhar dele, tentando prevalecer sobre o soberano. Ciente disto, ele decide se afastar de toda influência ruim. Espera aí, que nós achamos uma coisa aqui para nós. Ele decide se afastar de toda influência ruim. Veja o versículo 3 de novo. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Sabe o que eu vou te dar uma sugestão? Pega uma fita e um pincel. Escreve esse versículo, não porei coisa diante dos meus olhos, e prega isso na tua televisão assim, em cima da tua televisão.
não porei coisa má diante dos meus olhos. Que tal? Quem gostou da sugestão? Ninguém, Senhor. Convence, Espírito, o coração desse povo. É uma sugestão. Porque, queridos, vê se não é verdade. Ao mesmo tempo que esse rei ele sabia que ele podia tomar decisões erradas, por se expor à influência injusta, corrompida, má, ele toma uma decisão. Sim, você se lembrou bem, Davi não cumpriu todos esses objetivos. Não, ele certamente não cumpriu, mas não quer dizer que os objetivos eram errados, não quer dizer que os objetivos eram maus. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Nós, queridos, cometemos com que frequência o erro de levar para dentro de casa, fantasiado de humor, fantasiado de teorias, fantasiado de qualquer coisa. O que a gente leva para dentro de casa? A incredulidade, a imoralidade, a vulgaridade, a impiedade, a baixaria. Uma família aqui da igreja nos presenteou com um livro para a gente ler para as nossas meninas, chamado Prudência para Crianças. Alguns de vocês conhecem, não conhecem as histórias da família Miller? Tem prudência para crianças, sabedoria para crianças. E a gente começou a ler o livro, e em determinado momento, eu comecei a ficar tocado com o tanto que eu achava a vida da família Miller tão diferente da minha, para não dizer estranho. Se você não conhece, a família Miller é uma família que eles oram todos os dias na mesa, eles frequentam o culto de oração, viu? Eles frequentam o culto de oração. A família Miller é uma família que pratica disciplina bíblica, uma família que lê a Bíblia juntos. A família Miller é uma família bíblica. Será que se a gente comparar a nossa vida com a vida de uma família bíblica, está mais parecido ou mais diferente? Por quê? Por que razão a vida da nossa família não deveria ser o perfeito perfil de uma família bíblica? Eu vou perguntar de novo, por que razão a vida da sua casa? Ah, pastor, é o tempo, é a rotina. Não, o problema nunca é o tempo, o problema nunca é a rotina, o problema nunca é o dinheiro, o problema é sempre o coração. Sempre, 100% das vezes. Por que a vida dentro da sua casa não deveria refletir a vida de uma família perfeitamente bíblica? Uma família caracterizada. Por que não? Talvez, queridos, seja por falharmos no ensinamento deste salmo quanto aos olhos, e por permitirmos os nossos olhos contemplarem aquilo que é mal. O rei Davi não queria que a casa dele fosse parecida com a casa de Saul. Eu não quero, certamente você também não quer. Mas isso parte e começa nas decisões que a gente toma. Por isso a terceira lição que esse salmo nos traz sobre relacionamentos. Versículo 3. Odeio a obra daqueles que se desviam. Versículo 4. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Versículo 5, aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Versículo 7, o que usa de engano não ficará, preste atenção, meu irmão, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Deixa eu dizer uma coisa para ti agora, bíblica, não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus que diz. Nós devemos preferir. Eu quero que você me escute, eu vou tentar falar com muita sabedoria, e você me escutará com muita sabedoria. Nós devemos preferir o convívio dos santos. Nós que somos crentes, devemos preferir o convívio dos santos. Depois de dizer de tanta gente que não ficaria perto dele, depois de fazer uma lista dos arrogantes, dos mentirosos, dos perversos, com quem ele não teria afinidade,
No versículo 6, ele transforma o negativo em positivo. Versículo 6, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. A grande ideia dessa passagem não é somente quem eu levarei para dentro da minha casa ou quem eu trarei para perto de mim. A grande ideia, acima de tudo, é quem eu levarei para dentro do meu coração. Quem serão as pessoas que influenciarão a minha vida? O ponto é que nós devemos desejar, a fim do nosso crescimento espiritual, a proximidade, a amizade, o convívio com as pessoas santas, as pessoas que têm compromisso com Deus, que amam a Deus e servem a Deus. Você sabe o que diz, meu irmão? Provérbios 13, versículo 20, diz assim: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Você sabe o que diz 1 Coríntios 15, 33? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Agora me diz que você não participa de um pequeno grupo porque não tem tempo. E eu te responderei o seguinte: o convívio dos santos nos santifica. Ou como se diz lá em Minas Gerais, é junto dos bons que a gente fica melhor. O mais interessante deste salmo é que não é só uma declaração de alvos que fica só em meras palavras. É uma declaração de alvos que envolve decisões difíceis, e que paga o preço para poder realizar aquilo que declarou. É verdade, Davi não cumpriu, não inteiramente o seu salmo, não mesmo. Só Cristo para sermos justos, mas cabe a nós fazermos o melhor que pudermos na dependência de Deus para agir como Cristo. Foi por isso que eu dei a mensagem o título de faxina geral. Você observou aí na ordem do culto? Faxina geral. Porque o Salmo diz assim no versículo 8: pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar, a ideia é varrer, limpar, da cidade do Senhor, mas a palavra não significa cidade, do lugar do Senhor. Quer dizer, para limpar do lugar do Senhor toda a iniquidade. O que me fez logo em seguida perguntar se a casa de cada um de nós é um lugar para Deus. É? Você ouviu a pergunta que eu fiz? Eu perguntei se a sua casa é um lugar para Deus. É? É um lugar que você se sentiria confortável de Jesus Cristo chegar? Não repara a bagunça, Senhor Jesus. Não repara a bagunça. Mas a verdade é que, como nós cantamos aqui na igreja, tu não habitas em tendas, nem em templos, ou diríamos prédios, feitos por mãos. Onde Deus habita, irmãos? De quem? No coração de quem? Dos salvos. Deus habita no coração dos salvos. E é este o lugar onde a gente precisa fazer uma faxina. O DSM-5, entrada 300.3, registrou o chamado distúrbio de Pliushkin. Você talvez não conheça esse nome, mas o distúrbio de Pliushkin é a característica das pessoas que são o centro daquele programa Acumuladores Compulsivos. Já assistiu aquilo? Quase todo mundo já assistiu aquilo. Que coisa, que fascínio que a gente tem. Distúrbio de Pliushkin é o nome, como eu disse, DSM-5, ou seja, reconhecido pela comunidade médica. Mas uma coisa interessante sobre isso é que ele normalmente é acompanhado de um efeito chamado efeito, segundo eu pesquisei, Dunning-Kruger, que traduz ou dá nome à diminuição da percepção da realidade. Vocês que trabalham aqui na UTI, me disseram que quem trabalha em UTI para de ouvir todos aqueles bip-bip, aqueles apitos somente. É mesmo?
Efeito Dunning-Kruger. Não sei quem gosta de tomar água tônica. Crianças, vocês gostam de tomar água tônica? Você acha amargo? Depois leia a lata de água tônica Antártica e está escrito assim: o amargo transforma. Eu sou prova disso, eu adoro tomar água tônica, eu não sinto amargo nenhum quando eu tomo água tônica. Eu dei para minha menina outro dia, ela quase me devolveu. O amargo some. Sabe aquele pessoal que toma café sem açúcar? Eu sou dessa seita aí, faz 9 anos, eu tomo café sem açúcar há 9 anos. Quem mais? Quem toma café sem açúcar? Glória a Deus, olha só que coisa linda de ver. Ninguém aqui usa drogas. Que coisa... Oh Senhor, desculpa. É verdade. Oh, desculpa, gente. Aí quando você toma o café com açúcar, você acha uma delícia, né? Oh, horrível. Adaptação. Esse efeito aqui que eu tentei tratar como comparação, Dunning-Kruger, é a diminuição da percepção da realidade. Agora escuta mais uma informação para você. Segundo as autoridades médicas, a acumulação compulsiva é um comportamento entre 2 a 5% da população humana. Eu estou fazendo a conta de quantos de vocês aqui são acumuladores compulsivos agora, com base nessa amostragem. Ninguém, porque nós somos crentes. Tá. A mesma coisa é vivida espiritualmente. A gente se acostuma. A gente se acostuma a pôr a coisa má diante dos olhos. A gente se acostuma ao convívio daqueles que praticam a iniquidade. Até o momento em que a gente decide, por Deus, com Deus e para Deus, viver em casa com um coração sincero e limpar toda a maldade da casa do Senhor, no coração, nos olhos, no relacionamento. As bênçãos não falham em vir, porque Deus é fiel em abençoar. Pai, tem misericórdia de nós em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, um coração capaz de aprender a Tua palavra. E dá-nos a ajuda do Espírito Santo para praticar a Tua palavra. Que a Tua bênção seja sobre cada um e todos, para que possamos experimentar a bênção do Teu favor. É a nossa oração em nome de Jesus e dizemos: amém.